Olá turma, aqui é o professor Ferreira. Nós não poderemos estar junto hoje, tá? Por alguns motivos pessoais, mas nós teremos nossa revisão para a prova de língua inglesa, que será na próxima semana. Nossa revisão de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos que nós estamos vendo há algum tempo já nesse período, nesse bimestre, né, no quarto bimestre, que é o passado simples do verbo to be, como vocês podem ver aqui, e o presente contínuo, tá? Então nós vimos tanto o passado simples do verbo to be como o presente contínuo nesse bimestre. Eu vou focar nesses dois assuntos para que a prova não seja algo tão extenso, né? E foi os assuntos que nós mais vimos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida durante essa revisão, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo e eu estarei tirando a dúvida de vocês. Importantíssimo que vocês estudem esse conteúdo, revejam esse vídeo para que possamos ter a nossa aula, né, e nossa prova na próxima semana, para que vocês possam tirar uma boa nota. Boa sorte para vocês, tá? E vamos lá. Só um minutinho, passar o slide. Então, vamos lá. Verbo to be no passado. Primeiro nós vamos ver aqui o verbo to be no presente, tá? E do lado aqui, ó, está o verbo to be no passado. Esqueci de separar esse I aqui, tá? Mas é para ser separado. Na verdade ele está separado. Por exemplo, o verbo to be no presente, I am, que significa eu sou, no passado vai ser I was, que significa eu era ou eu estava. I am é eu sou, I was, eu era ou estava. You are, você é ou está. You were, você era ou estava. He is, ele é ou ele está. E he was, ele era ou ele estava. Aí, she is, ela é ou está. She was, ela era ou estava. It is, ele ou ela para animais e objetos era ou estava. E it was, ele ou ela para animais e objetos era ou estava. It is é ele é ou ele está, ou ela é ou ele está, falando de animais ou objetos. It was é ele ou ela era ou estava, falando de animais ou objetos. You are, vocês são ou vocês estão. You were, vocês eram ou vocês estavam. We are, nós somos ou estamos. We were, nós éramos ou nós estávamos. Aqui faltou colocar, eu vou colocar agora o they, tá? They are, que é eles ou elas são ou estão. E o verbo to be no passado para esse sujeito é they were, que seria exatamente eles eram, eles ou ela, né? Eram ou estavam, tá? Vejam bem, turma, que aqui, ó, que vocês têm que prestar bem atenção aqui. Tem dois tempos verbais usados aqui. Ou você usa para formar o passado do verbo to be, was ou were. Você tem que só aprender, né, aonde usar cada um. O was, ele vai ser usado só com eu, que é o I, sujeito I, com o sujeito he, que é ele, com o sujeito she, que é ela, e o it, que é ele ou ela para animais e objetos. Aí você vai usar o was. E o were, você usa nos outros. Então, para você, que é you, você usa o were. Para nós, que é o we, você usa o were. E they, que é eles ou elas, você usa no passado o were, tá? Então, aprendeu isso, você consegue transformar qualquer frase que está, como eu já expliquei para vocês, né? Qualquer frase que está no presente para o passado. Continuando, então, como vimos, né, o verbo to be no passado pode ser formado por was ou were, como eu disse. Exemplo, I was, eu era, your friend, seu amigo. I was, eu era, quem? Seu amigo. We were tired, nós estávamos, porque o verbo to be ele pode significar ser ou estar, vai depender, como eu disse a vocês, do contexto, de quem está falando, para quem está falando e etc. Então, o we were, nós éramos, na verdade não éramos, né? Como eu disse, está falando de cansado, então é estar, né? O we were tired, nós estávamos
cansados, tá? Verbo to be no passado, a negativa. Como é que eu nego alguma coisa no verbo to be? Acrescento o not, como vocês estão vendo aqui, que significa não, depois do verbo to be. O verbo to be não é was ou were. Então, para você negar alguma coisa no passado, você diz assim, ó, I was not your friend. Eu não, que é o not, não que era your friend, seu amigo. I was not your friend. Eu não era seu amigo. We were not tired. Nós não, que é o not, estávamos cansados. Só é aprendendo de colocar o not, tá? A frase vai ser a mesma, só que você vai colocar depois do verbo to be, o was ou were, o not. E aí você transforma a frase numa frase negativa. Continuando. O verbo to be na interrogativa, né? No passado, como é que eu faço? Coloque o verbo to be na frente da frase e repita o restante. Observação, viu? Não esqueça de colocar o ponto de interrogação no final da frase. Exemplo. Was I your friend? Eu era seu amigo? Aí começa com was, né? Se fosse traduzir literalmente seria era eu seu amigo? Mas em inglês, se a gente for traduzir, fica eu era seu amigo? Então coloca o verbo to be sempre na frente e no final da frase um ponto de interrogação. Were we tired? Nós estávamos cansados? Novamente, ó, o verbo to be que estava aqui depois do we, ele foi para antes do we. Ou seja, ele estava depois do nós, na afirmativa, né? E ele vai para frente da frase, você repete a frase. E assim você transforma uma frase que estava na afirmativa para a interrogativa. Esse é o assunto do verbo to be, gente. Como é uma revisão, foi isso que nós vimos do verbo to be no passado. Ele é muito semelhante ao verbo to be do presente. A única diferença é que você vai trocar só o verbo to be, mas a estrutura da frase é a mesma, tá? Continuando, nós vimos também o presente contínuo, ou em inglês, present continuous. O present continuous, ou presente contínuo, é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala, ou seja, naquele momento que você está falando. Ou ações que acabaram de acontecer, ou seja, acabou de acontecer a ação. Eu estava fazendo alguma coisa aqui, eu acabei de fazer e alguém perguntou o que eu estava fazendo, posso usar o presente contínuo. Esse tempo verbal é formado pelo sujeito mais o simple present, né? Ou seja, o sujeito mais o presente simples, do verbo to be, que é ou are ou is, tá? Mais o gerúndio do verbo principal, que é o ing. Lembra que eu expliquei a vocês que o gerúndio do português é o nosso indo, ando ou endo, né? Por exemplo, o verbo cair, qual é o gerúndio de cair? Caindo. O verbo correr, qual é o gerúndio de correr? Correndo. Então, em português, nós colocamos NDO no final do verbo para formar o gerúndio. No inglês, no final do verbo, nós colocamos ING para formar também esse gerúndio. Não esqueça disso. Exemplos. Em parênteses, encontra-se a forma contraída. Então, aqui você tem a forma abreviada do verbo to be, tá? Vamos usar aqui a forma sem ser abreviada. I am, né? Abreviada é I'm, mas vamos usar só o sem ser abreviado. I am eating a hamburger. Eu estou comendo um hambúrguer. Olha só, o verbo comer, ele vai até o T aqui, ó, eat. Aí eu acrescento o ing e fica comendo. Então, I am eating, eu estou comendo um hambúrguer. You are learning a lot about that country. Você está aprendendo muito sobre aquele país. Learn é o verbo aprender. E ele vai até o Rzinho aqui, ó, até o Nzinho aqui, ó, learn. Aí você coloca ing, que o verbo aprender vira aprendendo. Então, learning. He is washing the dishes now. Ele está o quê? Lavando. Aí o verbo lavar vai até o wash. Você coloca o ing, vira lavando. The dishes now. Lembrando que para formar o presente contínuo, você vai ter que usar o verbo to be no presente. Ó, todos começam com o verbo to be. Depois o outro verbo, nesse caso aqui é o verbo comer, verbo aprender, verbo lavar. Você coloca ing no final. Então sempre é o sujeito mais o verbo to be, que é esse aqui, ó. Por exemplo, I, sujeito. Am, verbo to be. Eat, verbo comer. Com ing, comendo. Eating. A hamburger, um hambúrguer. She, sujeito. Is, verbo to be. Study, verbo estudar. Mais ing, estudando. Studying English every day. Every day é todo dia. Ela está estudando inglês todos os dias. She's studying English every day.
It, sujeito. Is, verbo to be. Rain, chuva. Termina até aqui no N. Aí eu coloco ing. Fica raining, chovendo. Today, está chovendo hoje. It's raining today. You are, você. You are, verbo to be. Run, verbo correr. Vai até o N aqui, ó. Aí você coloca o N e ing. Running a lot. Você está correndo muito. Eu vou já explicar essa regrinha para vocês aqui, ó. O verbo run, ele termina aqui nesse N aqui, ó. Mas perceba que eu dobrei o N e coloquei ing. Tem um motivo, eu vou explicar no próximo slide. We, nós, are, somos ou estamos, saving money to buy ice cream. Nós estamos economizando dinheiro para comprar sorvete. We, nós, are, o verbo to be, save, é o verbo salvar, o save, né? O verbo save termina aqui com E, né? Mas eu vou já explicar quando termina com E também. E ele termina com consoante, vogal. Consoante, mas nesse caso aqui não. Você tira o ing, tá? E coloca só, tira o E e coloca ing. They are, eles estão, they, sujeito, are, verbo to be, learn, é o verbo aprender novamente, ó, termina no N, aí coloca ing. Eles estão aprendendo Spanish today. Eles estão estudando, né? Aqui, errou aqui na tradução, aqui eu peguei aqui, ó, um exemplo, mas tá errado. Learning não é estudar, tá? É aprendendo, tá? Estudando é studying. Learning é aprendendo. They are learning Spanish today. Eles estão aprendendo espanhol hoje. Continuando. A formação das frases na negativa e na interrogativa. Vamos lá. O negativo é formado pelo acréscimo do not, igual como foi no verbo to be lá. É a mesma coisa que você faz para o verbo to be, você faz no presente contínuo. Então você acrescenta o not depois do verbo to be. Exemplo, I am o que? Eu coloco not, ó. I am not, fazendo o que? Reading the newspaper. Eu não estou lendo o jornal. Só colocar not depois do verbo to be. You are, você está o que? Está not, você não está. You are not wearing pajamas. Você não está usando pijamas. You are not, você não está o que? Wearing pajamas. Essa frase, se não tivesse o not, vamos supor que não tem esse not aqui, então seria, você está usando pijama, que seria you are wearing pajamas. Mas como tem o not, você não está usando pijamas. He is not, ou he isn't, né, se for abreviado. He is not teaching about pollution. Ele não está, ele não está ensinando sobre poluição. Se não tivesse not, he is teaching about pollution. Ele está ensinando sobre poluição. Se não tivesse not, com not ele não está. She is not coming this year. Ele não está vindo este ano. It's not English test today. Não é teste de inglês hoje. It's not English test today. You are not helping to save the rivers. Você não está ajudando a salvar os rios. We are not buying anything. Nós não estamos comprando nada. They are not playing volleyball. Eles não estão jogando voleibol ou vôlei, né? Continuando, a interrogativa ela é formada pela alteração de posição do verbo to be na frase. Lembra, do jeito que vocês fazem a interrogativa do verbo to be, você faz também no presente contínuo, gente. Então, a negativa e a interrogativa seguem a mesma regra do verbo to be. Exemplo, coloca o verbo to be na frente da frase e repete a frase. Am I doing right? Eu estou fazendo isso certo? Am I, eu estou doing it right, fazendo isso certo ou correto, né? Coloquei o verbo to be onde? No começo da frase, ó. Essa frase, se não fosse uma pergunta, seria sem esse am. Então seria não, na verdade não é que seria sem esse am. Esse am aqui, esse I am, viria depois do sujeito que é o I. Na afirmativa ficava I am doing it right. Na interrogativa fica am I doing it right? Essa frase aqui, ó, de baixo, se fosse uma afirmativa, seria you, primeiro com o sujeito you, depois com are. You are dating my sister. Você está namorando minha irmã. Mas, como é uma pergunta, o verbo to be vai na frente da frase. Fica, are you dating my sister? Você está namorando minha irmã. Você tem essa frase, ó. He, se fosse na afirmativa, he is skating in the ring. Ele está patinando no ringue. Aí, ou no lugar onde se patina, né?
Se fosse, ou como é uma interrogativa, coloca esse verbo to be que estaria aqui na frente do sujeito, na frente da frase e fica: Is he skating in the rink? Aí continuando: Is she saving money to buy a car? Ela está juntando dinheiro para comprar um carro. Is it raining today? Está chovendo hoje. E are you going to school now? Você está indo para a escola agora. Ou seja, é só pegar o verbo to be, coloca na frente da frase e repete a frase, tá? E aí você formou a interrogativa do verbo to be. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouco mais sobre o não entendido, mas relembrado, né, tudo que nós estudamos já sobre o verbo to be no passado e o present continuous, que é o presente contínuo, tá? Quem não tinha visto essa aula ainda, ou quem viu e não lembrava, vejam, volte, pause esse vídeo, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp, lá naquele lá da turma de vocês, tá? Procurem lá, entrem no meu privado por lá, tirem as suas dúvidas. Façam também o Google Forms, né, o formulário que eu irei postar, e estudem os formulários anteriores, né, que vocês já responderam, né, aqueles que vocês ainda podem ver, né, para a prova, tá bom? Então, see you later, vejo vocês logo mais, tá? See you next week, vejo vocês na próxima semana. Be prepared for the test, estejam preparados para a prova, and good luck, boa sorte, good studies, né, bons estudos, né? And bye bye. See you. Bye, guys.